Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje com a lição de número 6 para a classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. A lição intitulada Eu Sou Jesus, com as famosas e célebres declarações do Senhor Jesus registrada no Evangelho escrito por João. As declarações Eu Sou, que são 7. E nós já presenteamos você, professor, com uma figura que você poderá utilizar na sua aula, representando essas 7 declarações, ou séptupla declaração, pois elas se referem a uma única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que era o pão da vida, no capítulo 6, a luz do mundo, capítulo 8, a porta, capítulo 10, ainda no mesmo capítulo, bom pastor. No capítulo 11, ele anuncia que é a ressurreição e a vida. No capítulo 14, o caminho, a verdade e a vida. E a última declaração, eu sou, está registrada no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Eventualmente que a lição, dentro dos seus 50 a 60 minutos, não permite um aprofundamento extenso em todas essas 7 declarações. E o comentarista da lição vai destacar 3 delas, mas você, professor, não está proibido, obviamente, de pelo menos dar uma pincelada, uma visão panorâmica nas outras 4. Observem que tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8 do Evangelho escrito por João vão se referir a 2 episódios de uma grande festa do calendário judaico. É importante que você, professor, leia tanto o capítulo 7 como o capítulo 8, para entender o pano de fundo da declaração dada pelo Senhor Jesus. Eu também trago como sugestão para você, haja vista que a lição nos pede, no primeiro ponto, para discorrer sobre a festa dos tabernáculos, eu sugiro a leitura do livro Encontrei Jesus numa Festa de Israel, escrito por John Sittema. Esse livro é riquíssimo, ele traz um panorama veterotestamentário das principais festas judaicas ou as santas convocações, os sábados, a Páscoa, festa dos pães asmos, das primícias, Pentecostes, expiação, trombetas, ano do jubileu e a festa dos tabernáculos, sempre fazendo também um link com a sua aplicação no Novo Testamento na vida da igreja. Então, pegando aquela ideia que foi imprimida no coração de Israel e trazendo ela na sua aplicação na vida dos cristãos. Então é um livro riquíssimo e traz também um subsídio especial para esta aula. Você, professor, tem que estar atento ao explicar a declaração do Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo, que ele fez isso numa importante festa, que era essa festa dos tabernáculos, que durava 7 dias, e no 8º havia uma convocação geral para se apresentar sacrifícios ao Senhor. Você pode utilizar os textos que estão aparecendo aí no rodapé do vídeo para explicar como era essa festa, sua liturgia, seu pano de fundo histórico e, obviamente, também qual era a sua função, a sua aplicação na vida dos israelitas. Essa festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, elas demonstravam gratidão a Deus, enquanto o povo viveu no deserto, morando em cabanas e sendo guiado pela nuvem. Se nós lermos o texto que está no livro de Êxodo, capítulo 13, e o versículo 21, nós vamos observar ali o cuidado de Deus guiando o seu povo ao longo do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar para que caminhassem de dia e de noite. Nesta festa dos tabernáculos, eles agradeciam também esta companhia de Deus, esta orientação através da presença física da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Interessante que nessa festa haviam 2 liturgias, 2 cerimônias muito importantes. Uma delas, a primeira, era quando o sacerdote ia no tanque de Siloé, enchia uma jarra de ouro com água e vinha caminhando, enquanto uma procissão, um grupo cantava os salmos conhecidos do grupo do Hillel, que está ali entre os salmos 112 a 118, e esses salmos eram cantados nessa marcha, até que o sacerdote chegava no pátio do templo e derramava aquela água de uma jarra de ouro numa bacia, num grande prato de prata. Isso representava, de forma profética, o derramamento do Espírito Santo, que estava anunciado no Antigo Testamento e que os judeus estavam aguardando.
No meio de toda essa imponência, de todo esse ritual, de toda esta cerimônia, que recebia como espectadores todo o Israel que viajava das partes mais longínquas para Jerusalém, uma vez no ano, para participar dessa santa convocação. Então, no meio de toda aquela cerimônia, de toda aquela pompa, o Senhor Jesus toma a palavra e diz: eu sou a água viva. E, obviamente, isso mexeu com todos os espectadores. E ele ainda diz que quem crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Então as pessoas ficaram estupefatas com aquela declaração, pois aquela água que estava sendo derramada, ela tipificava o Espírito Santo. E quem ia derramar o Espírito Santo era o Senhor Jesus, justamente na festa de Pentecostes. Os judeus não entenderam isso, pois eles não reconheciam Cristo como Messias, nem reconheciam Cristo como Filho de Deus. No segundo momento da festa, havia um dia em que 4 candelabros enormes eram acesos no pátio do templo. Esses candelabros tinham 25 metros de altura. Imagine como era grande. Tinham pavios que eram muito grossos e eram colocadas escadas para que jovens subissem e enchessem os tanques onde ficava o óleo como combustível para manter os candelabros acesos com 10 galões de óleo. Então, era uma grande festa, se enchiam os recipientes, depois se vinha com um chumaço aceso e se acendia aquele candelabro e era uma grande festa. Para vocês terem ideia como eles eram altos e como sua chama, ela chamava a atenção, não tinha um pátio, uma casa em Jerusalém que não fosse alcançada por raios de luz daqueles 4 grandes candelabros. Era uma festa muito bonita. E no meio desta cerimônia, o Senhor Jesus abre a boca e diz: eu sou a luz do mundo. Então ele estava utilizando aqueles aparatos históricos, culturais e religiosos de Israel para anunciar uma mensagem profética, escatológica, que começava a ser cumprida através do ministério do Senhor Jesus. Então é importante você trazer este pano de fundo para os seus alunos. Eu vou ler, por exemplo, um trecho deste livro para vocês entenderem um pouco o que ele quer dizer. Uma vez preparado o pano de fundo dessa cerimônia impressionante, era o momento de revelar o seu significado. Todos os presentes prendiam fôlego, enquanto os jovens subiam as escadas, carregando óleo, e expressavam espanto ao ver as chamas tremeluzentes percorrerem os pavios ensopados de combustível e iluminarem a noite. No silêncio reverente daquele momento, Jesus levantou a voz outra vez, agora para declarar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Também neste pano de fundo, Jesus faz a célebre declaração: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus tinham grande respeito pela figura de Abraão, pai da fé, pai daquela nação, e olhando para o Jesus terreno, com os seus 30 e poucos anos, eles não compreendiam. Tu não tens nem 50 anos e dizes que viu Abraão? E Jesus vai dizer que Abraão é o que tinha lhe visto. Obviamente que Abraão não viu o Senhor, mas de forma profética, sim, ele viu quando estava lá no monte da providência, o Monte Moriá, perto de imolar o seu filho, e o anjo enviado por Deus disse: não toque nele, pois o Senhor providenciou para si o cordeiro. E Abraão disse que um dos nomes de Deus, então, era Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ali ele viu profeticamente o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, é importante trazer todo este pano de fundo também para os seus estudantes e utilizar o texto que está em Zacarias capítulo 14, que mostra a profecia e aponta para o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de trazer essas pontuações e com certeza a sua aula estará enriquecida. Em relação ao segundo ponto, eu sou o bom pastor, é importante que você, professor, leia tanto o texto do Evangelho de João, como também os textos de capítulo 23 de Jeremias e capítulo 34 de Ezequiel, pois ali haviam denúncias proféticas contra o mau pastorado da liderança israelita. O rebanho estava desgarrado, os líderes procuravam apenas engordar a si mesmo, preocupavam-se apenas com seu crescimento e riqueza e o rebanho sofrendo. E Deus vai tomar 2 profetas para anunciar um pastor novo que viria, que iria pastorear Israel,
fiel com amor e com zelo, não se preocupando apenas consigo, mas com o povo. E esta pessoa não era ninguém menos, ninguém mais do que o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, porque os outros pastores cuidavam das ovelhas, mas ele é o bom pastor porque ele não só cuida das ovelhas, ele dá a sua vida por elas. É interessante que no ofício do pastor, ele guiava as ovelhas para fora do aprisco, elas se alimentavam, bebiam água e depois voltavam novamente para o rebanho. E sabe o que o pastor fazia? Ele se deitava na porta do aprisco, ficava deitado ali naquele espaço para evitar que qualquer ovelha saísse e para evitar que qualquer predador entrasse. Assim é o Senhor Jesus, ele está cuidando do seu redil. Quem está nele não foge, não se desvia, e quem está nele é protegido contra os predadores espirituais. E por falar em porta, a terceira declaração, ele diz que é a porta. Ele é o único, ninguém pode vir ao Pai se não for por ele, como ele disse no Evangelho de João, capítulo 14. Sendo ele o caminho, a verdade e a vida, e sendo ele o único mediador entre Deus e os homens, somente no Senhor encontramos salvação para as nossas almas. Isso deixa Jesus num patamar superior, isso deixa Jesus num patamar exclusivo. É por isso que costumamos perguntar às pessoas: você aceita Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador? Porque fora dele nunca existiu e nunca haverá nenhum outro. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10 e o versículo 20, ele vai nos dizer: pelo novo, ou melhor, no versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus é esta porta que nos dá acesso a Deus, Jesus é este véu que nos dá acesso ao Santo dos Santos, é essa porta de entrada que faz o elo de ligação entre Deus e os homens. E o caminho foi pavimentado não com piche, não com placas de concreto que, por mais que sejam elementos resistentes, depois de um tempo as estradas estão aí esburacadas de novo. O pavimento construído por Cristo é de sangue, o sangue da nova aliança que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então nele nós temos todas essas elaborações que não são filosóficas, mas são espirituais e reais e que nos permitem alcançar a vida eterna. Encerramos então esta lição, relembrando que você, professor, deve, nos objetivos, relacionar a afirmação de Jesus, eu sou a luz do mundo, explicando a sua contextualização com a festa dos tabernáculos, apresentar a superioridade da liderança de Cristo como bom pastor, mostrando a diferença dele para com aqueles pastores veterotestamentários, e é importantíssimo tirar um período da aula para fazer a leitura de Jeremias 23 e Ezequiel 34 e pedir que os estudantes declarem em que Jesus se torna melhor do que os pastores que ali são relatados, e ali eram pastores de ovelha literalmente, mas sempre fazendo uma aplicação espiritual, pois Israel era um povo pastoril, essa era a profissão de muitos pais de família, e Deus utiliza essa figura de linguagem para transmitir uma mensagem eterna e, por fim, refletir sobre a responsabilidade de servirmos ao único Salvador do mundo. Encerrarei com o texto do dia no Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Estou aproveitando também hoje, utilizando esta camisa, que é a camisa oficial da Escola Bíblica Dominical da IADALP para o ano de 2020. Adquira já a sua no Tempo Central e seja também você um divulgador desta grande obra. A paz do Senhor para todos os irmãos.